não é o mensageiro. Deus, é então a Paulo mensagem. disse, eu plantei, Apolo regou, mas quem autoriza, quem libera, quem manda, quem autoriza o crescimento, não é Paulo nem Apolo, não é Pedro, é ele, é ele. Cansado de ter a vida no rascunho, chega de adiar. Aqui no Reflexão e Resiliência, você ganha a força e a clareza para construir a sua melhor versão. Fique até o fim e mude seu jogo. Então eu resisti porque o período em que eu estive nesses 5 anos com Deus, esses 5 anos, não do anonimato, mas em um ministério mais privado, eu não parei. Então, as pessoas sempre me viam fazendo a obra, pregando para lá e para cá. Eu não parei. Quando eu retornei, quando o Senhor começou a usar pessoas como instrumento nas mãos dele para dizer, olha, é o momento de voltar. E eu lembro que uma palavra assim que marcou muito a minha vida, aliás, o homem de Deus que verbalizou, que transmitiu essa palavra profética para mim, é pastor Jacques Balbino, que é uma família que nós amamos demais. Deus usou ele para dizer assim, primeiro, o dom não é seu. Primeiro, o dom não é seu. O ministério não é seu. O talento não é seu. Você só é um instrumento. Então, o seu período de aprendizado, o teu período de um ministério mais privado, o teu período de estar fora desse... de estar mais inclusa, acabou. Agora Deus está te sinalizando. E aí Deus foi usando outras pessoas. Usou um grande amigo nosso também, que ele até trabalha com futebol e a gente nunca imaginou que Deus ia usar assim, uma pessoa de um meio, que foi o Rodrigo Caldeira, né, amor? Um homem de Deus, e ele foi usado por Deus para dizer também, olha, o tempo de Deus chegou para a sua vida, retorne. E aí eu falei, Senhor, mas retornar, eu tô tão bem aqui, porque quando você sai das redes sociais, primeiro, você vê que tem um mundo, né? Tem tanta coisa para ser vivida, às vezes a gente está em lugares tão especiais e a gente não consegue aproveitar o momento porque fica preocupado em tirar foto, em gravar vídeo, em mostrar nas redes sociais. Então esse momento em que eu estive fora, eram momentos... que o meu horário rendia mais, o meu dia rendia mais, tudo era mais diferente e colaborou para o meu crescimento, para o meu amadurecimento. Então foi um momento em que Deus me ensinou, Deus aparou as arestas, Deus amadureceu coisas ministeriais em mim. Quando o Senhor sinalizou que era o momento de voltar, eu me senti em Deus preparada para isso. Aquilo que o Senhor queria me ensinar, eu aprendi. Então, esse retorno para as redes sociais foi muito especial. Óbvio, ser abraçado pelas pessoas, o carinho que as pessoas transmitem para nós, né? Mas também entendendo que a internet é uma terra sem lei. Então, terão pessoas que vão te impulsionar, vão te ajudar, vão apoiar e outras que não. E faz parte, as pessoas têm opiniões diferentes e faz parte. Mas esse retorno também foi muito especial. Amigo, uma grande mulher de Deus chamada pastora Flávia Veloso, ela diz uma frase que é muito importante. Não é você que carrega o livro, é o livro que te carrega. Não é você que carrega o livro. Não é você que carrega a mensagem, é a mensagem que te carrega. Meu Deus. A Bíblia diz em João capítulo 3, o capítulo 3 de João é um capítulo extenso, mas dentre ali tantos assuntos que são ditos por Cristo, a Bíblia vai nos mostrar ali um episódio, um momento em que Jesus se desloca com os seus discípulos para uma geografia em que João Batista já estava batizando também. Em lugares diferentes, mas o mesmo território. E a Bíblia diz que os seguidores de João Batista lhe interrogaram. Só que a pergunta dos seguidores de João Batista para ele, o texto mostra-nos que o ar que ali parece da pergunta, da interrogação para João Batista era instigar uma rivalidade. João, aquele que estava com você do outro lado, está batizando e as pessoas estão se deslocando até ele. Como se eles quisessem dizer a João, João, você chegou primeiro aqui, já está batizando primeiro e as pessoas estão deixando de dar a você a evidência para ir até Jesus, até aquele que você batizou, para dar evidência a ele, para que sejam batizados, para que estejam perto dele. E aí João vai pregar para eles, o que tem a noiva é o noivo. E o amigo do noivo que está presente na festa se alegra ao ver a alegria do noivo. Sabe por quê, amigo? Porque Cristo não disputa território com ninguém.
Meu Deus. Aonde ele chega, ele é o maior. Cristo não disputa território com homens de pés de barro. Então, existe uma grande diferença para quem entende isso. Você carrega algo de Deus que não é seu, porque um bom receptor da mensagem, ele será provavelmente um bom transmissor dela. Porque eu recebo com clareza, o que eu recebo me transforma, yes. o que me transforma eu consigo compartilhar. Por isso que a Bíblia diz no livro de Êxodo também, que Moisés, quando desceu do monte Sinai, ele desceu diferente do jeito que ele subiu. Ele subiu sem tábuas, desceu com. Ele subiu sem brilho, desceu com. A partir do momento que nós entendemos que não é sobre nós, é sobre a causa que carregamos. Meu Deus. Não é sobre o ministério, sobre o talento, sobre a capacidade, mas sim a causa que carregamos. Nunca sobre nós. Não, é sobre Ele. Então, por exemplo, nesse texto de João 3, justamente no momento em que João Batista está dizendo aos seus seguidores, João Batista disse: eu não sou o Cristo. Eu vim antes dele para preparar o caminho. Você lembra que Jesus, quando João Batista estava pregando, porque João Batista era um arauto, ele era um arauto do céu. A palavra arauto é mensageiro. Isso nos traz também em mente uma palavra do grego que é kerix, mensageiro. Kerix é o mensageiro, o arauto, o que carrega a mensagem, o que proclama. Geralmente os arautos, eles tinham que ter uma imposição de voz, tinham que ter clareza na hora de proclamar. Por quê? Porque eles vinham proclamando um recado de alguém que era maior. Por exemplo, você olha para o Antigo Testamento, a Bíblia vai nos mostrar alguns arautos. Por exemplo, os arautos foram os que abriram o caminho para a carruagem de José passar. Então eles vinham anunciando: inclinai-vos. Então esse arauto ele abre caminho. Isso, é o que vem antes, proclamando em alta voz, verbalizando em alta voz o que vem aí. Então João Batista, ele era este arauto que proclamava ao povo: eu vos batizo com água, mas o que vem após mim é mais poderoso. E eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Então, João Batista, no capítulo 3 de João, ele disse: eu não sou o Cristo. Então, kerix é o mensageiro, mas querigma é a mensagem. João Batista estava dizendo: eu preparei o caminho. Eu vim antes para preparar o caminho. Mas o Cristo não sou eu, é Ele. Então, João Batista, o importante é que ele cresça e eu diminua. Por quê? Porque João Batista estava satisfeito em cumprir a sua missão. A gente tem que ter isso em mente. Não querer mais nem menos, mas o suficiente daquilo que nos foi entregue. Nem muito, nem pouco, o suficiente daquilo que Deus nos entregou. Nem mais, nem menos. Então ele disse: o importante é que ele cresça e eu diminua. Existe uma grande verdade que as pessoas precisam lembrar. Preferência é uma coisa, rivalidade é outra. Preferência é uma coisa, rivalidade é outra. Preferência sempre vai existir. Sim. Por exemplo, no contexto de pregação, de louvor, preferências de timbre, de estilos de ministração. Mas a partir do momento em que a preferência tenta apagar, abafar o brilho do propósito, aí está o erro. Porque Paulo não era igual a João Batista. João Batista não era igual a Pedro. Mas você entende que todos estavam falando da mesma causa? Paulo, em uma de suas cartas, ele disse à igreja de Coríntios: olha, alguns dizem eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo. E Paulo vem com o ensinamento para trazer a igreja para o foco. Ei, não é o mensageiro, é a mensagem. Não é o mensageiro. Então Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas quem autoriza, quem libera, quem manda, quem autoriza o crescimento? Não é Paulo nem Apolo, não é Pedro, é Ele. É Ele. Se você chegou até aqui, sua transformação só está começando. Não enfrente essa jornada sozinho. Faça parte da nossa comunidade Reflexão e Resiliência.
Inscreva-se, ative o sino e, para um conteúdo ainda mais profundo, torne-se membro. A força está em nós. Até o próximo vídeo. Obrigado.